Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o jornal O Estado de São Paulo fez uma apuração aqui a respeito de como será o novo auxílio emergencial que deve começar a ser pago a partir do mês de abril. E segundo o novo desenho, dadas as limitações, inclusive orçamentárias, que foram aprovadas ali dentro da PEC chamada emergencial, de 44 bilhões de reais, o governo vai pagar 4 parcelas de 150 a R$ 375 a cerca de 46 milhões de brasileiros. Quer dizer, além de ser menor do que foi o auxílio do ano passado, né, que começou com 600 e depois foi reduzido, ainda não vai chegar a todos. Como é que você vê essa possibilidade, esse novo desenho do auxílio emergencial, Fausto? Bem, Glauco, a gente está chegando no pior da pandemia, está muito claro, né? Ou seja, nós estamos batendo aí próximo aos 3 mil mortos por dia, o que é um absurdo, né, do ponto de vista da saúde pública, e a opção que o governo coloca em relação a ter que lidar com uma situação real das pessoas, ou seja, da perda de renda, é um auxílio que representa muito pouco, né? Claro que qualquer auxílio, qualquer recurso é importante para quem está com muita dificuldade financeira hoje, mas R$ 150 é muito, muito aquém das necessidades. Vamos lembrar que a cesta básica está em 654, por exemplo, aqui em São Paulo, o que coloca para a gente uma série de desafios que vão se dar ali por dentro do Congresso Nacional. É claro que a gente ainda não tem claro qual é a proposta, a gente sabe que às vezes a gente tem muito balão de ensaio, né, para esperar para ver o que vai de fato chegar dentro do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional ainda tem espaço para fazer a discussão sobre o auxílio emergencial. É fundamental que a gente compreenda que no momento que a gente está vivendo, nós já estamos em março, né, meados de março já, e a pandemia ainda está longe de ser superada. A nossa taxa de vacinação ainda é lenta e, de certo modo, a economia vai sofrer muito esse ano, e em especial as pessoas que tem muita dificuldade de encontrar renda, né? O Brasil vem perdendo renda, a população em geral vem perdendo renda, as classes mais pobres, menos favorecidas têm perdido mais renda ainda, ao mesmo tempo em que você tem uma curva aí de elevação dos gastos com alimentação. É bom lembrar, Glauco, que quando a gente começou esse debate no ano passado, mais ou menos nessa mesma época, em março, já se discutia que o valor deveria ser por volta de 500 a 600 reais, que foi o valor que, de certo modo, foi aprovado no Congresso Nacional. De lá para cá, a inflação, em especial a inflação dos alimentos, corroeu parte importante desse valor, o que quer dizer que os 150 reais ano passado já não são 150 reais esse ano, né? E esse ano o governo, então, opera com essa ideia aí de 150 a 250 reais no auxílio, o que, de certo modo, vai precisar de ser complementado no debate do Congresso. Seja do ponto de vista do valor, porque é um valor muito baixo, ou seja, vai significar muito pouco, né, das necessidades das pessoas, seja do ponto de vista do seu tempo, porque 4 meses também será insuficiente, em especial sabendo para onde as coisas estão caminhando, né? O mínimo que a gente espera é que a gente tenha uma garantia de auxílio emergencial até dezembro e um aumento de valor ali, que o razoável seria chegar próximo do valor da cesta básica. Quer dizer, no fim das contas, a gente tem um cenário em que o auxílio emergencial acaba sendo insuficiente e também não existe, né, uma coisa que você já mencionou em outros comentários, Fausto, uma ajuda mais efetiva, por exemplo, para os pequenos negócios. Nós vemos iniciativas aí limitadas, dado o orçamento de cada governo do estado, né, lembrando que governos do estado e prefeituras não podem emitir moeda, emitir títulos como o governo federal, como a União pode, mas existem aí iniciativas como as do governo do Ceará, do Piauí, do Maranhão também, tentando auxiliar bares, restaurantes, não só auxiliar os trabalhadores desses setores, né, com auxílios, mas também os
próprios comerciantes, né, com subsídios, com isenção de impostos, de pagamento de conta de luz, de conta de água, mas por parte do governo federal não existe nada nesse sentido, Fausto. Quer dizer, a situação fica pior ainda diante dessa inação do governo em relação aos pequenos negócios? E ao longo desse ano de 2021, o que está ficando cada vez mais claro é que a nossa situação está muito pior do que a gente viveu em 2020, né? Ou seja, a pandemia ela se acelerou e os mecanismos que, bem ou mal, ali o Congresso Nacional discutiu ano passado, que foram importantes para que o PIB não caísse mais ainda, eles simplesmente não estão renovados, né? Ou seja, as pessoas em geral não têm nenhum auxílio hoje do Estado, as empresas estão quebrando e estão sem condição mínima de resistir a essa pandemia, e aí você se coloca numa situação muito difícil, né? Que parece um repeteco do que a gente discutiu ano passado, mas de certo modo as pessoas estão tendo que tomar algumas opções entre trabalhar e buscar o recurso para a sua sobrevivência, ou enfrentar o vírus, e enfrentar um vírus numa situação caótica, em que hoje sequer leitos de hospital a gente tem para as pessoas. O debate é um debate que transcende muito a economia. Nós estamos falando de sobrevivência das pessoas, nós estamos falando de sobrevivência das empresas, e que de alguma forma isso vem sendo desconsiderado pelo governo. É algo que a gente se coloca numa situação em que deveria a sociedade civil se pronunciar cada vez mais, e o Congresso Nacional vai ter que assumir a sua parte, né? Vai ter que assumir o seu compromisso, assumir a sua responsabilidade. É claro que a gente sabe que a PEC ela tem um limitador de recursos, mas o Congresso Nacional é soberano nisso. Ele pode rediscutir, pode colocar outras possibilidades. Se a gente continuar achando que nós vamos caminhar na visão do que o Ministério da Economia constrói, em que a visão que ele tem, inclusive, de você melhorar um benefício, de você criar um benefício, no meio dessa crise, você retirar mais recursos dos trabalhadores na outra ponta, no final das contas o que nós temos é uma conta de soma zero, em que recursos novos não entram na economia. E é sempre bom lembrar, né, o auxílio emergencial, ele não ajuda só as famílias que o recebem, ajuda toda a economia do seu entorno, né, em especial a economia da periferia, a economia das pequenas cidades, em que as pessoas usam o auxílio essencialmente para comprar alimentos. Então esse é um debate que a sociedade precisa ganhar vulto na sociedade. A gente precisa fazer essa questão. Agora, também a gente sabe, né, Glauco, que a própria questão do auxílio, de alguma forma, tem a ver com a política negacionista do atual governo, porque é uma política que, de certo modo, quer que as pessoas saiam de casa, quer que as pessoas busquem uma normalidade inexistente no meio do caos. Então isso é algo que a gente precisa refletir também, né? As discussões do auxílio emergencial, as discussões do apoio do governo em relação à economia, também tem a ver com uma política intencional de acreditar que é possível ter uma normalidade, mesmo a gente estando aí com mais de 3 mil mortes por dia, chegando a 3 mil mortes por dia, chegando a uma situação em que falta leito de hospitais, falta oxigênio, ou seja, são questões que estão colocadas para muito além, né, da discussão econômica, ou seja, esse debate não é um debate do Ministério da Economia, esse debate certamente é um debate da sociedade em geral. É um debate da sociedade, um debate do governo como um todo, e eu acho curioso, Fausto, porque ontem mesmo eu via o ministro Paulo Guedes, e tinha lá um canal de TV que o entrevistou, colocando: ministro Paulo Guedes defende vacinação em massa. Aí isso é simplesmente jornalismo declaratório, porque ele defender vacinação em massa, ele é o ministério mais poderoso ali do governo, teria condições inclusive de estimular essa vacinação em massa, mas a gente viu o orçamento de 2021 em relação a 2022, o orçamento da saúde menor, né? Teve uma queda. Temos aí a PEC emergencial, que tem várias limitações fiscais aos estados e municípios que estão na ponta ali justamente para aplicar a vacinação, e além disso, mesmo que nós tivéssemos todas as
2 doses de vacina para aplicar na população brasileira hoje, o que estamos muito longe de ter, ainda seriam necessárias medidas de distanciamento social, de isolamento, em alguns lugares inclusive lockdown, e aí o auxílio emergencial é essencial. Então, na prática, né, essas coisas se misturam, as inações de ministérios se misturam e a gente chega nessa situação econômica e sanitária crítica que nós temos hoje, Fausto. Nós não temos coordenação, né, Glauco? Um papel fundamental de qualquer governo numa república federativa como o Brasil é coordenar as ações, né? E o SUS tem um pouco esse papel, tem muito esse papel na área da saúde, de coordenar as ações das secretarias estaduais, das secretarias municipais, distribuir os medicamentos, distribuir as vacinas, implementar uma política de saúde pública. Quando você não tem essa centralização, esse comando central, o que você vê é que você vai tentando, os estados vão tentando construir suas políticas próprias, e em meio a tudo isso é bastante complicado, né, você conseguir construir minimamente algo que caminhe para a solução do problema. No caso das vacinas, o nosso problema maior é ter vacina. O governo, em vários momentos, teve a oportunidade de negociar com os laboratórios diversos a vinda de diferentes vacinas, e que poderia, de certo modo, estar suprindo boa parte da necessidade, ou pelo menos dos grupos mais vulneráveis, e não foi isso que a gente viu. Na verdade, ao contrário, o governo se negou a discutir vacina até muito pouco tempo, e agora, como se fosse num passe de mágica, com o mundo inteiro procurando vacina, ele vai tentar achar o mesmo. Na verdade, se a gente não tivesse os trabalhos muito eficientes aqui da ciência brasileira, né, que foi o caso do Instituto Butantan, o caso da Fiocruz, a gente ainda estaria numa situação muito, muito pior. É importante que isso seja reconhecido também. 9 de cada 10 vacinas que estão sendo colocadas hoje no brasileiro vem do Instituto Butantan. E a gente viu o que significou a campanha contra essa vacina, que era uma vacina, é uma vacina bastante importante hoje, e que de certo modo foi objeto dessas fake news todas e da própria fala do presidente da República. Ou seja, o governo não tem uma fala única, o governo não tem coordenação, e muito pior do que isso, na verdade, ele atua descoordenando as ações dos estados, o que é muito, muito preocupante. Do ponto de vista da economia, isso é mortal, porque o que está acontecendo? As pessoas, os investidores, seja nacionais, seja internacionais, eles não têm confiança nas decisões do país. Você não enxerga ali o mínimo de previsibilidade. Sem previsibilidade, como é que você de fato vai investir? Como é que de fato você vai colocar em risco o seu recurso em meio a essa confusão que nós estamos vivendo? E aí é inevitável, né? A economia sofre muito. Só que a economia, né, Glauco, a economia não é número, né? Não é o PIB, né? Que a gente fala tanto do PIB aqui, a economia são pessoas, né? São famílias que estão sem rendimento, são pequenos negócios que estão quebrando, são os trabalhadores que estão andando aí, perambulando em busca de trabalho, e no final das contas isso vai significar uma enorme fome na população. Vamos lembrar, nós já estamos aí com mais de 20 milhões das pessoas abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza no Brasil, o que é, de certo modo, o valor que o próprio ministro tem falado, né? Nós estamos falando aí um valor, agora com R$150, é um valor que vai ficar girando aí em torno de R$5 por dia. Claro, com R$5 por dia, se você, qualquer um aqui na cidade de São Paulo sabe que a gente está falando, R$5 por dia você não compra nem uma média e um pão com manteiga na chapa, né? Então é disso que nós estamos falando. Acho que todos que nos ouvem, pensar o que significa R$150 por mês, é você pensar o que você vai viver aí com em torno de R$5 por dia. É muito, muito pouco. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.